Olá, tudo bem? Você está no curso de Serviço Social na Educação da plataforma Ideia Criativa Curso. Ainda continuando nossa exploração sobre a questão social e o serviço social, iremos agora estudar um pouco da história do serviço social e a questão social como coluna da gênese da profissão, da formação, do processo histórico de formação da profissão. Obviamente que a questão social, como afirma José Paulo Neto, não foi o único motivador para a existência da profissão. Ela teve sua fundação, seu começo, seu início, sua gênese também nos princípios religiosos, filosóficos da Igreja Católica. Nasceu como uma ação benevolente que pretendia praticar a filantropia, a caridade, o amor ao próximo, através do alcance àquelas pessoas que na época eram chamadas de clientes e que estavam em situação de vulnerabilidade social. Os pobres, aqueles que viviam em situação de total abandono, ou mesmo aqueles que, na verdade, tinham família, que trabalhavam e tinham família em situação de risco. Os outros eram desprezados, eram esquecidos, não eram atendidos. Dentro desse processo histórico, em 1830, com o surgimento da profissão, o começo desse processo por parte da Igreja Católica, isso nasceu em função de um clamor da classe operária que se sentia explorada e começou então a perceber que poderia exigir direitos. Quando o Estado deu a mão, oferecendo os primeiros direitos, abriu os olhos, que foram as caixas emergenciais, abriu os olhos do restante da população em relação ao fato de que todos poderiam ter aquilo, todos poderiam desfrutar daquele benefício. Então, um clamor muito grande por parte da população começou, criando um status de emergência. Através da consciência, dessa consciência da população que era vítima da Revolução Industrial. Então o serviço social tem a sua gênese na contradição entre a relação capital e trabalho e funda-se através de uma ação da Igreja Católica. E a partir daí, ele vai se desenvolvendo e amadurecendo enquanto profissão. Seus profissionais passam a estudar o comportamento, a ação, os instrumentos da profissão em outros países, sofrem influências americanas e europeias, então começam uma transformação no pensamento, no modo de ver a forma de intervenção com relação ao usuário. A contradição na relação capital e trabalho colocou em ameaça a ordem vigente estabelecida em 1930, que a Revolução começou em 1830, durante 100 anos ela se desenvolveu e no Brasil o capitalismo, que foi o capitalismo tardio, que não acompanhou, que não se desenvolveu no mesmo processo que na Europa. Ele começou há cerca de um século depois aqui no Brasil, por volta de 1920, 1930. Colocou as pessoas, se colocaram contra o Estado, exigindo direito e rejeitando a exploração. Aí veio por meio das violências revolucionárias, as expressões da desgraça, expressões de ordem política, econômica e social. A população, no geral, começou a gritar por direitos. E esses direitos foram negados através de uma raiz comum, a produção social coletiva. Nós já falamos aqui numa outra aula. O trabalho tornou-se uma divisão social de classe, a gente viu na última aula a divisão social de classe, e a apropriação do resultado desse trabalho, do lucro, do produto final desse trabalho, se tornou monopolizado. Cada vez empresas maiores comprando pequenas, comprando mão de obra barata, crescendo vultuosamente e produzindo impérios de exploração de mão de obra. Verdadeiros impérios, parecidos com as ilhas que serviam no Pacífico e no Atlântico para esconder escravos, assim se tornaram as grandes empresas, as grandes estatais, em alguns casos, se tornando verdadeiras máquinas de contratação de mão de obra barata, de exploração e de acumulação. Então esse processo de monopolização do capital, de monopolização dos benefícios, trouxe um modo de reprodução da vida. Trouxe uma expressão do processo de produção, gerando descontentamento generalizado nas pessoas que começaram
a cobrar em todas as instâncias. E o Estado percebeu que se ele não fizesse alguma coisa, o sistema em si não ia se sustentar. Até hoje nós temos muitas ações pontuais do governo que trazem um certo benefício a curto prazo, mas na verdade a visão aí, em muitos dos casos, não tem relação com o usuário, e sim com a sustentação e a manutenção do sistema. O assistente social tem o dever de pensar a sua profissão dentro do projeto ético-político na construção de uma nova ordem societária. Isso quer dizer que nós não podemos olhar para algo que parece bom simplesmente com um olhar de ingenuidade, sem a malícia profissional, usando o termo malícia no sentido técnico, sem a perspicácia, a perícia, capaz de entender o que está por trás da verdadeira intenção e se realmente um determinado projeto de programa de distribuição de renda, de ação assistencial emergencial ou pontual, vai trazer a longo prazo mudanças na sociedade, essa construção de uma nova ordem societária. Ou se tem apenas simplesmente a motivação e o objetivo de manter o sistema, de evitar a ruptura do sistema, de evitar que o sistema venha a falir. Então muitas dessas ações que existem não só no Brasil, no mundo todo, são apenas ações pontuais, que visam apenas a manutenção da máquina de exploração e não a emancipação do indivíduo para a superação da sua alienação e do seu quadro de vulnerabilidade social. Conhecer a questão social no princípio histórico tem que ter essa relação. Você precisa entender como a questão social foi utilizada pelo próprio Estado para manipular as pessoas em 1930, 1940, 50, 60, quando o serviço social começou a ruptura com o conservadorismo, começou a repensar a profissão como um todo, e até 1980. Em 88, com a aprovação da Constituição Federal, alguma coisa mudou, mas ainda levou quase uma década, ou 6 ou 7 anos, para que a LOAS viesse a ser aprovado e então os direitos sociais começassem a ser de fato vistos e aplicados como direito consolidado, conquistado e garantido. E ainda não está, digamos assim, 100% como deveria. Muitos princípios dos direitos ainda precisam ser entendidos, decifrados, decodificados e aplicados. E cabe ao serviço social, ao profissional do serviço social, essa tarefa. É atribuição privativa do serviço social o entendimento dessa questão. A questão social não é um fator apenas do serviço social. Não é uma corrente teórica, filosófica, para ser entendida apenas pelo serviço social. Mas a maior parte das suas concepções, do seu desenvolvimento, das suas expressões, da parte em que ela age, no meio em que ela transforma, o que ela toca e por onde ela passa, está intimamente ligada, quase que privativamente, ao serviço social. Então conhecer a questão social é decifrar a gênese das desigualdades sociais. Como começou? Eu disse no outro vídeo, começou nas Sesmarias. Começou quando o português pisou no Brasil e ofereceu um espelho por 1 quilo de ouro. E depois veio com outras ações, principalmente, inclusive, da Igreja Católica, por parte do Reino. Mas enfim, em se tratando do capitalismo, começou quando o capitalismo se estabeleceu como fruto da Revolução Industrial Europeia e Francesa, e as empresas pequenas se tornaram grandes, monopolizando o capital. Conhecer a questão social também é entender as formas de resistência particulares, material, simbólica, como as pessoas resistiram, quem resistiu, qual foi a classe operariada que começou esse processo de negação à exploração, que se rebelou contra esse processo de exploração, que começou a dizer: não, eu sou pessoa, eu tenho direitos tanto quanto qualquer um outro, e eu quero também participar do produto que eu produzo, eu quero participar também daquilo que o meu suor produz. A questão social amadureceu, se tornou contemporânea, mas ela continua sendo questão social. Dentro da globalização, alguns processos, alguns modelos econômicos, como as políticas neoliberais, o monitoramento do FMI, mudanças do processo produtivo, a hegemonia do capital financeiro, um país tem tudo, o outro não tem nada,
gestão, políticas sociais, raízes das questões sociais, da questão social, estão entrelaçadas entre si. Hoje, uma decisão que acontece na China pode afetar o Brasil, uma decisão que acontece nos Estados Unidos pode afetar a Austrália, e assim sucessivamente. E essa globalização trouxe o aumento da pobreza, o aumento do desemprego, do subemprego, o crescimento da economia informal gerada pelo desemprego. As pessoas acabaram encontrando uma forma de superar e encontrar a sua própria emancipação. Também trouxe a deteriorização da qualidade de vida, a concentração de renda na mão de 10% da população mundial, o consumo de drogas, a violência, a criminalidade, a exclusão social. A globalização trouxe também a tecnologia, a informática, a robótica e também a exclusão digital. Trouxe como resultado dessa tecnologia de informática na produção, os trabalhadores foram expulsos do mercado de trabalho, e como houve menos vagas por questão da robotização, da automatização do processo de produção, houve uma desregulamentação dos direitos trabalhistas por conta desse processo do neoliberalismo. Ou seja, assim como o proletariado, a classe trabalhadora se rebelou e passou a exigir seus direitos, a classe dos capitalistas também se uniram, criando uma espécie de cartel para tentar controlar. Hoje no Brasil nós temos muito nítido isso, manifesto nas manifestações. E é muito comum pessoas que são pobres, da classe média baixa, defendendo a ideologia do capitalismo e dos capitalistas. E por não entender do processo político envolvido na situação, ela defende de unhas e dentes a ideologia do capitalismo e dos capitalistas, por assim dizer. Porque o capitalismo não é de todo mal. O fruto e a apropriação dele é que se desenvolve de forma excludente. Porém, algumas pessoas, não entendendo isso, defendem aqueles que o exploram e defendem também a sua ideologia. Hoje é comum algumas ideologias partidárias ou científicas negarem o direito dos trabalhadores, negarem os direitos trabalhistas, trazendo prejuízos que vão ficar na história. O serviço social tem uma perspectiva sócio-histórica no entendimento da complexidade das questões sociais. Entende que a hegemonia burguesa sempre combateu as políticas sociais e ela sempre vai fazer, porque no entendimento da hegemonia burguesa, ela é quem arca com a despesa das políticas sociais. Dentro desse paradigma, dessa contradição, desse antagonismo, nasceu o serviço social, que chegou, ficou e ocupou o seu espaço profissional. Ela tem uma conjuntura interventiva, articula, desenvolve recursos materiais, recursos metodológicos, instrumentais. Ela produz, essa profissão, a educação social, ela produz uma mudança na vida do cotidiano dos sujeitos, com o único objetivo de construir uma nova ordem societária e de conduzir, mediar a emancipação do indivíduo enquanto sujeito político. A competência profissional do serviço social no entendimento da gênese da questão social é política, é técnica e teórica. É política porque articula entre o usuário e o Estado, ou entre o usuário e o seu empregador, o terceiro setor, o privado, ou mesmo o serviço social autônomo. É técnica porque não é feita apenas na especulação, na neutralidade, no empirismo, é feita com instrumentos testados e convalidados por anos, por vários profissionais, defendidos por uma instituição soberana, que é o Cefes, conhecida e debatida amplamente. Muitas dessas técnicas que já foram negadas, foram superadas e outras foram introduzidas. Muitas ainda estão em análise da sua funcionalidade, da sua aplicação,
dos resultados trazidos por ela, e muitas ainda serão negadas e muitas outras serão introduzidas, visto que isso é uma ciência, e a ciência é passível de teste, de negação, de autoafirmação, de exclusão, de superação. Então, um conceito muito defendido hoje, amanhã poderá ter sido superado. O serviço social precisa ir além da própria profissão, ele precisa ser crítico, técnico, extremamente técnico. Estamos trabalhando com pessoas e trabalhamos com palavras. Um médico não vai operar uma pessoa sem saber exatamente o lugar onde ele vai fazer a incisão com o bisturi. Se ele vai operar o rim, ele não vai cortar no peito. Se ele vai operar do coração, ele não vai cortar no pé da barriga para tirar o coração pelo umbigo, por assim dizer, usando um termo bem chulo, mas ele sabe exatamente onde vai aplicar a sua técnica. No serviço social nós não trabalhamos com bisturis, nós trabalhamos com palavras, com o entendimento da questão social, das expressões da questão social, das multifacetadas expressões da questão social. Não podemos aplicar com palavras termos técnicos que se assemelham a um médico operando do coração e cortando no umbigo, ou que se assemelham a um médico tratando de um problema nos pés e colocando remédio nas mãos. Temos que entender o termo técnico, aplicação, instrumento. E a nossa profissão tem competência profissional teórica, ou seja, nós temos um grande acúmulo teórico a respeito de muitos campos de atuação, alguns novos. Estamos falando nesta aula sobre o campo de atuação da educação, mas existem agricultura familiar, serviço social no campo e tantos outros que ainda estão em fase de construção teórica. Existe a teoria específica de uma área de atuação e existe a teoria geral do serviço social. Essa já está bem fundamentada, ela já é bem madura. Ela tem muitos escritores, não só no Brasil como fora dele, que trazem no seu bojo a concordância e a discordância, como qualquer profissão técnica. E essa concordância, a própria dialética defendida por Marx, da tese, da antítese e da síntese, onde os fatores se combinam e discordam entre si e chegam a um denominador comum, a uma conclusão. As dimensões dos processos sociais, elas dentro dessa profissão, elas são macroscópicas, elas têm manifestações cotidianas, elas têm mediações históricas, dentro dos vários campos que opera o serviço social. Temos o conteúdo teórico geral para toda a profissão e temos um conteúdo teórico específico para cada campo de atuação. Dentro do método dialético recentemente citado, todo o processo metodológico, as aproximações sucessivas, a totalidade, a negatividade, a legalidade do ser social, o empirismo, a neutralidade, o positivismo e tantas questões que ora se afirmam e ora são negados, já são processo dessa construção dialética, dessa mediação, dessa discussão. Aquilo que se acreditava como corrente teórica do serviço social no positivismo, agora no marxismo foi negado e uma nova ideia foi colocada como verdade dentro desse processo dialético. Isso é fazer ciência, essa mediação do saber. Ponte, 1995, diz: são expressões históricas das relações que o homem edificou com a natureza e, consequentemente, das relações sociais daí decorrentes nas várias formações socio-humanas que a história registrou. Funciona como condutos por onde fluem as relações entre as várias instâncias da realidade. São elas que possibilitam conceber-se a realidade como totalidade. Então essa discussão dialética trouxe o entendimento de que o serviço social trabalha em mediações, de um tripé de mediações, a chamada mediações tríade, que é a universalidade, a singularidade e a particularidade, gerando conversões dentro desse processo, que trazem instâncias da realidade dialeticamente interconectadas. Hoje nós temos profissionais no Brasil todo e discussões teóricas em inúmeras faculdades pelo país todo, discutindo os princípios teóricos que fundamentam o serviço social, que entendem as multifacetadas expressões da questão social. Na universalidade aparecem as determinações históricas,
na singularidade, o plano da imediatidade, ou seja, a imediaticidade, a pontualidade, que em muitos casos a singularidade expressa uma ação emergencial, pontual. Naquele momento, aquela criança precisa ser tirada do estado de exploração. No momento, aquela mãe com aqueles 2 filhos precisam ser alimentadas, independente de que essas tenha semelhanças com assistencialismo ou aparência com a filantropia, mas naquele momento, aquela singularidade específica daquele momento, desde que depois novas intervenções sejam feitas para superar a emergência da situação. A particularidade não quer dizer que o serviço social estude o indivíduo como um só. A particularidade quer dizer que você precisa entender do usuário a sua particularidade dentro do todo, compreendendo o todo e identificando. A particularidade também traz singularidade, ela universaliza, e a universidade singulariza. Então é um ciclo onde você compreende o indivíduo para compreender o todo, e você compreende o todo para compreender o indivíduo. Não é aqui a negação teórica do princípio de que o indivíduo precisa ser estudado isoladamente. Não, é a compreensão singular dele com o todo e a compreensão do todo com a singularidade dele. Dentro desses princípios da questão social, para mediações para o serviço social, nós temos a teorização, a intervenção, e a teorização é a análise das demandas. Poderíamos dizer que é o projeto, o início de tudo. A intervenção é as possibilidades e limites da ação dentro daquela subordinação que a maioria dos profissionais vai ter com o Estado, com a instituição onde trabalha ou com um órgão privado onde desenvolve suas competências. Então ele vai fazer um jogo entre a demanda institucional e a demanda profissional, compreendendo a questão social. E onde isso se aplica? Se aplica também na escola, aqui esse curso, Serviço Social na Educação. Como você vai desenvolver uma ação profissional na escola para atender a demanda institucional, a demanda profissional, o processo do trabalho do assistente social e o usuário, que no caso vai ser o aluno daquela escola, que vai ser o pai do aluno daquela escola, a mãe do aluno daquela escola, talvez o irmão do aluno que está na escola, uma terceira pessoa fora dos pátios da escola, mas que acabou que o aluno trouxe para a escola uma queixa de um irmãozinho em casa com problema de saúde ou algum outro problema de vulnerabilidade social. E olhos sensíveis e atentos do profissional do serviço social dentro da escola vai fazer o trabalho em rede com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, com o CRAS Volante, para ir fazer a busca ativa dessa criança na efetivação de seus direitos sociais. Então aí ultrapassa o limite da singularidade, articula universalidade com pluralidade, o conhecimento dos campos expressos, o sentimento da capacidade de ter olhos sensíveis para ver além daquilo que está diante dos olhos, aquilo que está nas entrelinhas. O serviço social atua nas mediações, potencializando sujeitos, criando forças, conquistando espaços e direitos dentro da instituição em que o profissional está lotado. Se ele está lotado em uma escola, ele precisa conhecer, desenvolver um processo de parceria profissional com todos ali, para conhecer, muitas vezes, a expressão da questão social que está ligada ao professor, que muitas vezes faz um curso de extensão e a prefeitura nega o aumento do seu salário. Precisa de uma folga para tratar problemas de saúde e o Estado, a Secretaria de Educação, nega o seu direito. O serviço social vai estar na escola também, não só para atender os alunos, mas para atender a diretoria, a coordenação pedagógica, os gestores, os professores, garantindo os seus direitos, pois o professor tem que estudar tantas ciências para dar aula de tantos assuntos e às vezes não sobra tempo para conhecer as leis, as novas leis, os novos direitos conquistados no processo de luta política. E não conhecendo, não pode exigir. O serviço social, conhecendo as demandas e quais as mediações, ele precisa entender para poder realizar uma intervenção.
O que é necessário? Quais são os conhecimentos necessários para o entendimento desse processo? Processo contínuo de mudança, determinação histórica, direito à cidadania, desvelando o caráter de sujeito, usuário, legislação pertinente à política social, a qual a instituição está relacionada direta ou indiretamente, no caso a educação, natureza e competência da instituição, trajetória histórica, sujeitos, correlação de forças em presença, a realidade contextual, várias dimensões, repercussão da instituição neste contexto e vice-versa. Referência teórico-metodológica do serviço social especificamente para aquele campo. Nós estamos falando de educação, mas poderia ser agricultura familiar. Tem muito pouco. Eu escrevi uma tese sobre agricultura familiar e não encontrei material no serviço social para trabalhar agricultura familiar. Não tem. Tive que pesquisar outros escritores de outras áreas para encontrar um pouco de aporte teórico para sustentar a minha tese. Necessidade de garantir a qualidade dos serviços prestados, ampliando a quantidade e estendendo os canais de inferência dos usuários na instituição. Assim, terminamos esta aula de questão social e a gênese do serviço social enquanto questão social e vice-versa. É um ciclo. O serviço social nasceu em função da questão social e a questão social nasceu para fundar, para chamar a gênese do serviço social. Quero deixar aqui um recado para todos os alunos: frequentarem os fóruns, enviarem as suas questões, os seus questionamentos. Nós estaremos aqui à disposição para lhes atender. Em breve teremos mais aulas sobre os tópicos seguintes. Muito obrigado a todos, uma boa aula.